Livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos. Capítulo 2. Dom Pedro II. Enquanto os vivos se reuniam em torno do monumento que o Brasil erigiu ao Patriarca da Independência, no Rio de Janeiro, os grandes amortos da pátria igualmente se colocavam entre os encarnados, aliando-se ao povo carioca nas suas comovedoras lembranças. Também acorria ao local da festa votiva dos brasileiros, acompanhado do meu amigo José Porfírio de Miranda, antigo milionário do Pará, que a borracha elevara às culminâncias da fortuna, conduzindo, em seguida, aos declives da miséria, nos seus caprichosos movimentos. Os vivos e os mortos do Brasil se reuniam na mesma vibração afetiva das recordações suaves, enviando ao nobre organizador da vida política da nacionalidade um pensamento de amizade e de veneração. Antigo companheiro nosso, também no plano invisível, em plena via pública acercou-se de mim, exclamando: "Chegas um pouco tarde. José Bonifácio já não está presente, mas poderás ainda conseguir uma proveitosa entrevista para os teus leitores. Sabes quem saiu daqui neste momento?" "Quem?" pergunto eu, na minha fome de notícias. "O imperador. Dom Pedro II? Ele mesmo." Após lembrar a grande figura do patriarca, dirigiu-se com alguns amigos para Petrópolis, a reavivar velhas lembranças. Em meu íntimo, havia um alvoroço de emoções. Lembrei-me de que, em toda a minha existência de jornalista no mundo, só enxergara um monarca diante dos meus olhos, o rei Alberto I, dos belgas, quando, no Clube dos Diários, a elite dos intelectuais do país lhe oferecerá a homenagem de uma comovida admiração. E ponderei se haveria mérito em consultar o pensamento de um rei, no outro mundo, onde todas as majestades desaparecem. Recordei a figura do grande imperador que Victor Hugo considerava um monarca republicano. Com os olhos da imaginação, viu, de novo, na intimidade dos passos de São Cristóvão, o perfil heráldico, onde um sorriso de bondade espalhava o perfume da tolerância, as barbas compridas e brancas, como as dos santos das oleografias católicas, o olhar cheio de generosidade e de brandura, irradiando as mais doces promessas. Um vivo, em havendo de ir a Petrópolis, é obrigado ao trajeto penoso dos ônibus, embora as perspectivas maravilhosas do mais belo trecho de todas as estradas do Brasil, os desencarnados, porém, não necessitam de semelhantes sacrifícios. Num abrir e fechar de olhos, eu e o meu amigo nos encontrávamos na encantadora cidade das Hortênsias, onde os milionários do Rio de Janeiro podem descansar nas mais variadas épocas do ano. Não fomos encontrar o imperador nos antigos edifícios em que estabelecera a residência patriarcal de sua família, mas justamente num recanto de jardim, contemplando as deliciosas paisagens da Serra da Estrela e apreciando o sabor das recordações amigas e doces. Acerquei-me da sua individualidade, com um misto de curiosidade e de profundo respeito, procurando improficuamente identificar os dois companheiros que o rodeavam. "Majestade." Tentei chamar-lhe a atenção com a minha palavra humilde e obscura. "Aproximem-se, meus amigos." Respondeu-me com benevolência e carinho. "Aqui não existe nenhuma expressão de majestade. Cá estão, fraternalmente comigo, o Afonso e o Luís, como 3 irmãos, sentindo eu muito prazer na companhia de ambos. Se o mundo nos irmana sobre a terra, a morte nos confraterniza no espaço infinito, sob as vistas magnânimas do Senhor." E, fazendo uma pausa, como quem reconhece que há tempo de falar e tempo de ouvir, conforme nos aconselha a sabedoria da Bíblia, exclama o imperador com bondade: "A que devo o obséquio da sua interpelação?" "Majestade." Respondi, confundido com a sua delicadeza, "desejar acolher a vossa opinião com respeito ao Brasil e aos brasileiros. Estamos no limiar do 50º de República e seria interessante ouvir o vosso conselho paternal para os vivos de boa vontade. Que pensais destes 40 e tantos anos de novo regime?" "Minha palavra", retrucou Dom Pedro, "não pode ter a importância que a sua generosidade lhe atribui. Que poderia dizer do Brasil, senão que continua a amá-lo com a mesma dedicação de todos os dias? Do plano invisível, para o mundo, prosseguimos no mesmo labor de construção da nacionalidade. As convenções políticas dos homens não atingem os espíritos desencarnados. O exílio termina sempre na sepultura, porque a única realidade é o amor, e o amor,
eliminando todas as fronteiras, nos ligou para sempre ao torrão brasileiro. Não tenho o direito de criticar a República, mesmo porque todos os fenômenos políticos e sociais do nosso país tiveram os seus pródromos no mundo espiritual, considerando-se a missão do Brasil dentro do Evangelho. Apenas quero dizer que não só os republicanos, mas também nós, os da monarquia, estávamos redondamente enganados. O erro da nossa visão, quando na Terra, foi supor no Brasil o mesmo espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos norte-americanos. Eu também fui apaixonado pelo liberalismo, mas a verdade é que, em nossa terra, prevaleciam outros fatores mesológicos, e até agora, não temos sabido conciliar os interesses da nação com esses imperativos. A ausência de tradição nos elementos de nossa origem, como povo, estabeleceu uma descentralização de interesses, prejudicial ao bem coletivo do país. Para a formação nacional, não vieram da metrópole os espíritos mais cultos. Pesando, de um lado, os africanos, revoltados com o cativeiro, e, de outro, os índios, revoltados com a invasão do estrangeiro na terra que era propriedade deles, a balança da evolução geral ficou seriamente comprometida. Sentimentos excessivos de liberdade não nos permitiram um refinamento de educação política. Todos querem mandar e ninguém se sente na obrigação de obedecer. Quando no Império, possuíamos a autoridade centralizadora da coroa, prevalecendo sobre as ambições dos grupos partidários que povoavam os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas, quando os republicanos sentiram de perto o peso das responsabilidades que tomaram à sua conta, os espíritos mais educados reconheceram o desacerto das nossas concepções administrativas. Enquanto as nações da Europa e os Estados Unidos podiam empregar livremente em nosso país os seus capitais, a título de empréstimos vultosos que desbaratavam compulsoriamente a nossa economia, o Brasil podia descansar na monocultura, fazer a política dos partidos e adiar a solução dos seus problemas para o dia seguinte, dentro de um regime para o qual não se achava preparado em 1889. Mas, quando se manifestou a crise mundial de 1929, todas as instituições políticas sofreram as mais amplas renovações, dentro dos movimentos revolucionários de 1930. Os capitais estrangeiros não puderam mais canalizar suas disponibilidades para a nossa terra, controlados pelos governos autárquicos dos tempos que correm, e o Brasil acordou para a sua própria realidade. Aliás, nós, os desencarnados, há muito tempo procuramos auxiliar os vivos na sua tarefa. Quer dizer que também tendes inspirado os labores dos estadistas brasileiros? Sim, de modo indireto, pois não podemos interferir na liberdade deles. Há alguns anos, procurei auxiliar Alberto Torres nas suas elucubrações de ordem social e política. Em geral, nós, os desencarnados, buscamos influenciar, de preferência, os organismos mais sensíveis à nossa ação, e Torres era o instrumento de nossas verdades para a administração. A realidade, porém, é que ele falou como Jeremias. Somente a gravidade da situação conseguiu despertar o espírito nacional para novas realizações. Majestade, as vossas palavras me dão a entender que aprovais o novo estado de coisas do Brasil, aplaudistes, então, a queda da denominada República Velha, sob as vibrações revolucionárias de 1930? Com as minhas palavras, disse ele bondosamente, não desejo exaltar a vaidade de quem quer que seja, nem deprimir o esforço de ninguém. Não posso aplaudir nenhum movimento de destruição, pois entendo que, sobre a revolução, deve pairar o sentimento nobre da evolução geral de todos, dentro da maior concórdia espiritual. Considere que, examinando a minha consciência, não me lembro de haver fortalecido nenhum sentimento de rebeldia nos meus tempos de governo. Entretanto, muito sofri, verificando que eu poderia ter suavizado a luta entre os nossos estadistas e os políticos da América Espanhola. Outra forma de ação poderíamos ter empregado no caso de Rosas e de Oribe, e mesmo em face do próprio Solano Lopes, cuja inconsciência nos negócios do povo ficou evidentemente patenteada. E note-se que o problema se constituía de graves questões internacionais. O nosso mal foi sempre o desconhecimento da realidade brasileira. Os nossos períodos históricos têm sofrido largamente os reflexos da vida e da cultura europeias. Nos tempos do Império, procurei saturar-me dos princípios democráticos da política francesa, tentando aplicá-los, amplamente, ao nosso meio, longe das nossas realidades práticas. Os republicanos, como Benjamin Constant,
Deodoro, etc., deram-se a estudar a República Americana, de Bryce, distantes dos nossos problemas essenciais. Quando regressei das lutas terrestres, procurei imediatamente colaborar na consolidação do novo regime, a fim de que a divisão e os desvarios de muitos dos seus adeptos não terminassem no puro e simples desmembramento do país. Graças a Deus, conseguimos conduzir Prudente de Moraes ao poder constitucional, para acabarmos reconhecendo agora as nossas realidades mais fortes. Devo, todavia, fazer-lhe sentir que não me reconheço com o direito de opinar sobre os trabalhos dos homens públicos do país. Cabe-me, sim, rogar a Deus que os inspire, no cumprimento de seus austeros deveres, diante da pátria e do mundo. O grande caminho da atualidade é a organização da nossa economia, em matéria de política, e o desenvolvimento da educação, no que concerne ao avanço sociológico dos tempos que passam. Os demais elementos de nossas expressões evolutivas dependem de outros fatores de ordem espiritual, longe de todas as expressões transitórias da política dos homens. A essa altura, notei que a minha curiosidade jornalística começava a magoar a venerável entidade e mudei repentinamente de assunto. Majestade, que dizeis da grande figura hoje lembrada? O vulto de José Bonifácio foi sempre objeto de meu respeito e de minha amizade. E olhe que foi ele o mais sensato organizador da nacionalidade brasileira, cujo progresso acompanha, carinhosamente, com a sua lealdade sincera. Hoje, que se comemora o centenário de sua desencarnação, devemos relembrar o seu regresso de novo ao Brasil, em meados do século passado, tendo sido uma das mais elevadas expressões de cultura, na Constituinte de 1891. Dispunha-me a obter novos esclarecimentos, mas o imperador, acompanhado de amigos, retirava-se quase que abruptamente da nossa companhia, correspondendo fraternalmente a outros apelos sentimentais. Palavras amigas de adeus e votos de ventura no plano imortal, e eu e o meu amigo José Porfírio lá ficávamos com a suave impressão da sua palavra sábia e benevolente. Daí a momentos, o meu companheiro quebrava o silêncio de minha meditação. Humberto, os monarquistas tinham razão. Este velho é um poço de verdade e de experiência da vida. Você deve registrar esta entrevista, oferecendo aos vivos estas palavras quentes de conhecimento e de sabedoria. E aqui estou escrevendo para os meus ex-companheiros pelo estômago e pelo sofrimento. Acreditarão no humilde cronista desencarnado? Não guardo dúvidas nesse sentido. Penso que obteria mais amplos resultados, se fosse ao cemitério do Caju e gritasse a palavra do imperador para dentro de cada túmulo. Humberto de Campos. Irmão X. Recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier.